Orai-nos. Senhor Deus e Pai, nesse instante, Senhor, que iremos ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, tomar a nossa direção, ó Pai, para que tudo que aqui seja falado seja de acordo, meu Deus, com a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Ó Pai, ser conosco, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, ó Pai, para que tudo redunde para a glória do Teu nome. Fala poderosamente através da Tua poderosa palavra, meu Deus. É o que nós, ó Pai, pedimos, suplicamos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, após a ressurreição de Cristo, Cristo aparecia repentinamente aos seus discípulos. Na mesma velocidade que ele aparecia, ele desaparecia. Mas toda vez que aparecia, após a sua ressurreição, ele dava algum sinal de que era ele, de que era o Jesus em quem eles tinham crido. O primeiro sinal de Jesus, irmãos, foi para com os discípulos de Emaús. No Evangelho de João 24, na verdade de Lucas 24, os discípulos de Emaús, como nós assim os chamamos, estavam indo em direção a Emaús, uma aldeia, e estavam conversando entre si, falando acerca dos últimos acontecimentos de Jerusalém. E repentinamente, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, lhes pergunta, a Bíblia diz que eles estavam de cabeça baixa, não percebem que é Jesus. E Jesus pergunta por o que eles estavam conversando e por que eles estavam tristes. Aí eles indagam a Jesus: tu não está sabendo dos últimos acontecimentos? Que apareceu entre nós um homem poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. E este mesmo homem, ele foi crucificado, ele foi morto. E Jesus, diz a Bíblia, começou a pregar para eles, a falar para eles que tudo aquilo já estava descrito, que tudo aquilo era previsto nas Escrituras Sagradas, e começa a falar para eles. E quando eles chegam na aldeia para entrar na casa, Jesus faz que vai passar direto, diz a Bíblia. Aí eles chamam Jesus para entrar na casa, porque já era tarde.
E mesmo assim a Bíblia diz que eles não reconheciam Jesus por causa da tristeza em seus corações. Até que Jesus, ele abençoa o pão, eles colocam Jesus à mesa, e Jesus abençoa o pão. E no momento que Jesus partiu o pão, diz a Bíblia que abriram-se os olhos, e eles perceberam que era Jesus. Quando eles perceberam que era Jesus, diz a Bíblia, Jesus desaparece. Então aqui nós vemos que Jesus, quando ele aparecia, irmãos, ele dava sinal do seu aparecimento. Mas apesar disso, muitos achavam que Jesus, aqueles aparecimentos, era o Espírito de Jesus, não era o próprio Jesus. Como fala em Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 34. Que diz assim, Lucas 24, 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, os discípulos de Emaús. E como deles fora conhecido no partir do pão, ou seja, quando ele partiu o pão, eles conheceram que era Jesus. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Até eles, irmãos, que tinham tido aquela experiência com Jesus, quando Jesus se apresentou, falou: Pai esteja convosco, eles pensavam que era um espírito. Mas depois Jesus prova que não é um espírito quando ele pede para comer. Mas até então, eles pensavam que ali era um espírito. Naquele momento, entre os discípulos de Jesus, irmãos, faltava-lhes convicção. Ao mesmo tempo também, diz a Bíblia, que eles estavam tão alegres com o fato que eles não conseguiam interpretar bem aquele fato, se Jesus tinha ressuscitado ou não. Então naquele momento, após a ressurreição, que Jesus aparecia repetidamente e sumia repetidamente, tinha nos corações ali do discípulo um misto de confusão. Alguns estavam desanimados, outros estavam confusos, outros achavam que era um espírito. E a representação bem disso que eu estou falando foi no primeiro texto que nós lemos, em João capítulo 21. Aqui foi a outra aparição de Jesus, quando eles estavam em frente a um mar, e Pedro, repentinamente, sem ver nem para quê, ele diz que vai pescar, como alguém que não tem nada para fazer, como alguém que está ali aleatoriamente e diz assim: vou pescar. É interessante que não era o trabalho em si, porque ele não chama os outros para pescar, mas os outros dizem também, acompanhando-o, dizendo: também nós vamos contigo. Ou seja, eles não tinham combinado nada. Então nesse momento era um momento de tristeza, era um momento de desânimo, era um momento de confusão. Então ele, nada para fazer, vou pescar. Aí os outros disseram: vamos contigo. E diz a Bíblia que eles passaram novamente a noite toda pescando e nada conseguiram pegar. E nada conseguiram pescar. Até que pela manhã, voltando ali para a beira da praia, diz a Bíblia que Jesus aparece, mas eles não percebem que é Jesus. No versículo 6, Jesus disse, e lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Veja, novamente Jesus apareceu e deu um sinal que era ele. Mas esse sinal, toda vez que Jesus dava um sinal, era referente a algo que ele já havia feito, que ele já havia feito anteriormente. Quando Jesus partiu o pão, ele deu o sinal de quê? Da ceia do Senhor, quando partiu o pão. E qual foi este sinal que Jesus deu aqui aos discípulos que eles perceberam? É o Senhor. O que nos remete a esse texto? Esse texto, irmãos, ele nos remete lá
para aquela pesca que nós conhecemos como pesca maravilhosa. Quando os discípulos conhecem a Jesus, quando ali Jesus chama aos seus discípulos. O sinal para os discípulos de Emaús foi o partir do pão. E o sinal aqui para João e Pedro, meus amados irmãos, foi a pesca novamente maravilhosa. E é interessante que nós vemos aqui que o protagonista, ao lado de Jesus, quem é? É Pedro novamente. Porque foi Pedro que chamou aquele povo para pescar. Foi Pedro que deu a iniciativa. Então Jesus apareceu no momento em que Pedro estava sendo ali o líder daqueles outros. Por que, irmãos, apareceu nesse momento em que Pedro estava liderando? Porque vejamos quem é o protagonista. Lá na pesca maravilhosa, capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5 de Lucas. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo de número 1. E aconteceu que, apartando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, Pedro, João. E entrando num dos barcos que era de Simão, ou seja, de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, ou seja, a Pedro: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Rompia-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. Veja, irmãos, que foi quase a mesma passagem, do mesmo jeito. Passaram a noite pescando, não apanharam nada, até o momento em que Jesus Cristo deu a ordem. E quando Jesus deu a ordem, ambas as passagens, eles conseguiram, irmãos, pegar peixe. O que é que Jesus estava querendo ali, irmãos, ensinar? O que é que ele estava querendo impregnar no coração de Pedro? Era que Pedro, irmãos, não esquecesse do seu chamado inicial, não se esquecesse para aquilo que Jesus tinha chamado. É interessante que no capítulo 21 de João, quem tomou a iniciativa? Pedro, de ir pescar peixes. Mas o que Jesus Cristo tinha já chamado ele? Para ele não ser mais pescador de peixes, mas ser pescador de homens. Ele pensava, irmãos, que o chamado de Jesus tinha falido. Ele pensava que o chamado não ia mais vingar. Por que ele pensava isso? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. É como se tivesse pensado: eu neguei 3 vezes, não tem mais como eu ser pescador de peixe, de homens. Não tem mais como eu ser pescador, não tem mais como eu cumprir o meu chamado. Eu neguei ele no momento mais importante. Mas Jesus fez questão que se repetisse o milagre. Jesus fez questão que se repetisse o sinal. Sabe para quê? Para que ele se lembrasse. Foi por isso que quando João disse: é o Senhor, a Bíblia diz que ele se veste e joga na água, como que envergonhado, como que querendo se esconder do Senhor. Mas não dava para se esconder do Senhor, porque quando o Senhor chama, meu amado irmão, ele vai até o final com você.
Ele vai ficar mostrando sinal, eu chamei para isso, eu chamei para isso, eu chamei para isso. E vai ficar mostrando sinal para que você possa fazer aquilo que Jesus Cristo lhe chamou. Tanto é que quando você lê o capítulo 21, de quem Jesus faz questão que haja confissão? De Pedro, para confirmar mais ainda que Pedro, meus amados irmãos, tinha um chamado. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Porque eu te amo, eu não desisti de ti, mas tu me amas. Ele: Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. E novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. E pela terceira vez, assim como ele negou 3 vezes, Jesus fez ele confessar 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as ovelhas. O teu chamado não é mais para pescar o teu peixes, agora o teu chamado é para apacentar as ovelhas. E isso foi tão impactante, irmãos, na vida de Pedro, para que Pedro pudesse se lembrar que ele tinha que confiar nas palavras de Jesus. Na primeira experiência, Pedro disse: Senhor, sobre tua palavra eu vou lançar as redes. Como que Jesus também quisesse dizer: Pedro, naquele dia, tu não confiou na minha palavra, e eu disse que ia morrer, disse que ia ressuscitar, por que tu não continuou confiando? Pedro, continua confiando nas minhas palavras, porque confiando em minhas palavras, vocês terão êxito naquilo para o qual eu vos chamei. Vocês terão êxito para aquilo que eu estou chamando vocês, para pescar peixes, para pescar homens e não peixes. Não temas, porque tu serás pescador de homens. E meus amados irmãos, é geralmente isso que acontece em crises, em confusões, em momentos difíceis. Nós ficamos questionando se nós temos um chamado ou não. E nós ficamos: o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? Tem muitos que ficam em confusão. Parece que as primeiras experiências não estão vogando. Parece que aquele primeiro chamado não está efervescente em seus corações em momentos difíceis, como este que nós estamos vivendo, de perseguições, de pandemias. Muitos parecem que se esquecem o seu chamado. Mas apesar de tudo isso, nós temos, irmãos, que atentar para aquilo que Deus nos chamou, para aquilo que Deus quer que nós realizemos. E este Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, diante de pessoas simples e comuns, que eram, diz a Bíblia, apenas servas, que estava ali perante uma lareira, uma fogueira para se aquecer, acusando, dizendo que ele era um dos tais, que ele era um dos discípulos, e ele negou 3 vezes: não sou, não sou e não sou. Estava ali temendo ser morto. Mas este mesmo Pedro, após, meus amados irmãos, ter sido cheio do Espírito Santo, ter revigorado, digamos assim, o seu chamado, agora ele não temia mais a nada e não temia mais a ninguém. Porque depois que ele recebeu o poder do alto, foi cheio do Espírito Santo, fez um grande milagre. Quando estava indo para a porta formosa de Jerusalém, para a porta formosa do templo, em que tinha um mendigo ali pedindo esmola, o mendigo coxo, e que ele disse àquele mendigo: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E diz a Bíblia que aquele coxo, ele não só levantou, mas ele começou a saltar, irmãos, entrando no templo e glorificando o nome de Deus. E nisso a multidão ficou em volta de Pedro. E diz a Bíblia que ele começou a pregar a palavra de Deus. E chamou a atenção das autoridades. As autoridades foram lá e sabia que, irmãos, o negócio não ia ficar de acordo como eles estavam pensando que ia ficar. E chamaram Pedro ao sinédrio e pediram para que Pedro e João parassem de pregar, porque estavam transtornando Jerusalém.
E aquele Pedro que antes tinha negado Jesus porque estava com medo de ser preso e morto, neste momento, quando as autoridades máximas disseram: pare de pregar, aquele Pedro, e a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse àqueles homens: julgai entre vós o que é justo diante de Deus, obedecer a vós ou a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Ou seja, naquele momento, irmãos, ele atendeu o seu chamado e começou a pregar a palavra de Deus. E nós temos um chamado, cada um de nós, irmãos, tem um chamado específico na obra de Deus. Não existe apenas chamado para pastor, apenas chamado para mestre, evangelista. Você tem um chamado de Deus. Assim como Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens, Deus tem um chamado para você. Aí você diz: irmão, há quanto tempo eu estou na igreja, eu não sei qual é o meu chamado específico. Porque tem um chamado específico. Mas se você, meu amado irmão, não se adequa, não sabe ainda qual é o seu chamado específico, eu quero dizer para você que existe um chamado eclesiástico. Se você não sabe ainda qual é o seu chamado individual, existe, irmãos, um chamado coletivo, que é o chamado para toda igreja. É para que toda igreja exerça esse chamado. E qual é esse chamado para todos nós, coletivamente? É o chamado para sermos luz deste mundo, sal desta terra. Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal desta terra. E a luz e o sal, ele não pode se tornar insípido, sem sabor, porque se ele se tornar sem sabor, para nada vai mais servir, senão para ser pisado pelos homens. E vós sois a luz deste mundo, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você tem um chamado de viver boas obras. Você tem um chamado de viver poderosamente em Deus, em dar testemunho da luz, em dar testemunho do Evangelho, em abrir a tua boca e falar do Senhor Jesus, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele batiza no Espírito Santo e que Ele prepara o homem para levar para o céu. Você tem esse chamado. Nós temos um chamado, irmãos, coletivamente, de irmos por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer não será salvo, será condenado. Nós temos um chamado para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sabendo que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E não importa, irmãos, a situação a qual nós vivemos ou estamos vivendo, o que importa é nós estarmos conscientes daquilo que Deus nos chamou. É você estar consciente do seu chamado, da sua vocação, daquilo que Deus quer que você realize, daquilo que Deus quer que você use as suas mãos, use as suas faculdades mentais, use a sua capacidade completa para glorificá-lo, para dar testemunho da sua palavra. E não importa se o momento é confuso, se o momento, irmãos, é desanimador, porque naquele momento ali os discípulos estavam desanimados, porque eles não tinham seu líder maior, eles não tinham visto Jesus ali permanentemente, estavam confusos, mas Jesus fez questão de mostrar que eles tinham um chamado. Irmãos, nós temos o chamado de Deus. Deus tem um chamado para nós. Deus nos chama para que nós realizemos a sua obra em meio à guerra, em meio à confusão, em meio à doença, em meio à pandemia. Você tem um chamado de Deus. E confie na palavra de Cristo, porque Deus tem os seus propósitos para serem realizados. E não importa qual é o teu chamado, se é de coadjuvante ou se é de protagonista, se é de auxiliar ou de alguém que vai ser auxiliado.
aquilo que você fizer, se for para a glória de Deus, se for para honrar o nome do Senhor, Deus irá ser glorificado, Deus irá ser exaltado. Como diz o hino, não existe inúteis na casa do Pai. Todos temos utilidade, todos temos função, irmãos, a desempenhar. E aqui também eu dou como exemplo o caso de Israel, quando Israel estava lutando com Amaleque, em que tinham ali figuras eminentes, Moisés, Josué, Arão e Hur. Conhecemos quem é Moisés, conhecemos quem é Josué, conhecemos quem é Arão. Quem é Hur? H-U-R. Nem eu sei quem é Hur, mas eu só sei que Hur estava lá. A Bíblia registra que Hur estava lá, naquele dia daquela guerra. Josué estava cumprindo o seu papel naquela guerra, estava sendo o general da guerra, estava na frente da batalha, dando ordens. Moisés estava cumprindo o seu papel, e qual era o papel de Moisés? Interceder. Diz a Bíblia que quando Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia. Quando Moisés baixava a mão, porque ficava pesada, o povo começava a perder. De repentemente, Arão e Hur, que eram auxiliares de Moisés, perceberam tal coisa, que quando Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Quando Moisés baixava a mão, o povo começava a perder. Sabe o que foi que fizeram, irmãos? Pegaram uma pedra, acomodaram Moisés, botaram Moisés sentado, e um ficou do lado direito de Moisés, enquanto o outro ficou do lado esquerdo de Moisés, para que as mãos de Moisés ficassem de pé continuamente, levantadas para o alto continuamente, a tal ponto que a partir deste momento o povo já não mais perdia no momento da batalha. O povo, irmãos, ele venceu a batalha, porque Moisés não parava de interceder. O papel de Moisés era interceder, o papel de Josué era na batalha, e o papel de Hur e de Arão, irmãos, era ficar do lado de Moisés. Meu irmão, teu papel pode estar lá na frente da batalha, no campo missionário, entregando a tua vida, enquanto o papel de outro pode ser estar intercedendo na casa, orando por ti, enquanto outros pode ser que a gente nem conheça, nem sabe o nome, mas também estão lá, auxiliando na oração, e Deus está operando, e a batalha está sendo ganha, irmãos. Por quê? Porque estamos cumprindo o nosso chamado. Não importa se nós vamos ser conhecidos como Josué, ou se nós vamos ser conhecidos como Moisés ou como Arão, ou se só vamos ser lembrados quando for lida a passagem de Hur. Não importa. O importante, irmãos, é que nós vamos estar cumprindo o nosso papel para aquilo que nós fomos chamados. E no cumprimento desse nosso chamado, nós vamos nos alegrar. Nós vamos, irmãos, estar jubilantes, por mais difícil que seja, por mais adverso que seja, porque para aquilo que fomos vocacionados, não quer dizer que nós vamos ganhar com aquilo, enriquecer com aquilo, que aquilo muitas das vezes não vai trazer angústia para a nossa alma e para o nosso coração, que não vai trazer, irmãos, lutas as mais ferrenhas possíveis. Não quer dizer isso. O que quer dizer é que quanto mais você cumpre aquilo que Deus quer que você faça, mais o seu coração vai estar jubilante. Não importa quantas perdas virão, quantas acusações virão, calúnias virão, mentiras virão, se você será lançado na cadeia por causa disso,
se você será morto por causa disso, se quererão decapitar você por causa disso, não importa. O importante é estar cumprindo o seu ministério, o importante é estar cumprindo a sua missão, por mais curto que seja, como foi Estevão. A missão de Estevão não foi tão curtinha, ele logo foi colocado como diácono, logo ele estava ali pregando perante o sinédrio e as autoridades. Foi tão curta a história de Estevão, mas até hoje nós estamos dando testemunho dela, até hoje nós estamos falando dela, e provavelmente foi através da pregação de Estevão que o apóstolo Paulo se converteu. O maior escritor do Novo Testamento foi convertido através da pregação de Estevão. A tua história pode ser bem curtinha, você pode morrer bem novinho, como morreu David Brainerd, como morreu, meus amados irmãos, aquele africano que agora não me vem o nome dele, aquele missionário Samuel Morris, que morreu apenas com 21 anos de idade, mas foram pessoas que, apesar de curto tempo, eles viveram se desgastando na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e eles iam, irmãos, a todos os lugares que Deus mandava eles ir. Conta a história que Samuel Morris era uma pessoa analfabeta, ele não sabia ler, mas a sua oração era poderosa. Tem gente que diz assim: irmão, eu não sei pregar. Você sabe falar, você sabe conversar. Conversa com Deus, pede sabedoria a Deus, fala com Deus, porque a Bíblia diz que Deus dá deliberadamente sabedoria a todos aqueles que lhe pedirem. Sabe como era a pregação de Samuel Morris? Era através da oração. Mas tinha coisas que eles aprendiam, irmãos, através do ouvir. Diz a história que tinha um quartel perto onde ele morava, onde ele estava, e ele era sempre nesse quartel pregar para os soldados. Entrava lá ousadamente e pregava, até que ele foi na sala de um general. O general disse: se ele entrar aqui, ele vai ser preso. E diz a história que ele entrou, conseguiu entrar na sala do general. Chegou lá com a autoridade. Samuel Morris disse assim: leia Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 e 2. O general ficou espantado com aquilo, e ele saiu da sala. Quando ele saiu da sala, o general, lá na sua biblioteca imensa, pegou a Bíblia, leu Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele disse: o que este homem quer dizer com isso? No outro dia, Samuel Morris, aquele analfabeto, apareceu de novo na sala do general, disse: leia Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Aí ele saiu, aquele homem pegou a Bíblia de novo, leu: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. O que este homem quer dizer com isso? Aí foi a terceira vez, quando ele foi abrir a boca, Samuel Morris, o general disse: eu entendi o que você quer falar. Essa vida, essa terra é minha vida, e a minha vida é como esta terra. A minha vida é sem forma, e a minha vida é vazia. O que é que eu faço agora? Eu entendi que a minha vida é vazia, a minha vida é sem forma. O que é que eu faço agora? Aí Samuel disse: lê o versículo 3. Aí no versículo 3 dele: e disse Deus: haja luz. Ele disse: eu entendi. Eu preciso de luz na minha vida. Eu preciso de luz na minha vida. E esta luz é Jesus Cristo. Meu amado irmão, não importa a tua escolaridade, abre a tua boca e Deus vai te usar. Cumpre o teu chamado. Nós temos, irmãos, um chamado na obra do Senhor. Não importa, irmãos, o momento, não importa a circunstância, está confuso, está desanimador, continua. Se não der para ir andando, vai de joelho. Se não der para ir de joelho, vai se arrestejando, mas vai para a frente, porque Deus vai operar. Porque a peleja não é nossa, irmãos, a peleja é de Deus.
Ele está à nossa frente. Ele está à frente do seu povo. É o general de guerra que nunca perde batalha. Sejamos como o apóstolo Paulo. Ele disse: eu sofri naufrágio, fiquei no abismo, fui chibateado, fui chicoteado, fiquei com fome, não tive roupa, levei 40 chibatadas menos uma. Mas de uma coisa eu tenho certeza da minha vida, de uma coisa eu não desisto. E ele disse: de nada eu faço questão. Quiser fazer questão comigo, já se considera que você ganhou, porque de nada eu faço questão, e nem tenho minha vida por preciosa. Tem muita gente preocupada com eu, tem muita gente, irmãos, perdendo tempo com o conforto, e tem se esquecido do mais importante. Quando Jesus vai visitar Marta e Maria, diz a Bíblia que Maria senta logo aos pés de Jesus para ouvi-lo, enquanto Marta fica de um lado para o outro, feito uma barata tonta, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí ele vê Maria sentada, ela vê Maria sentada e disse a Jesus: Senhor, pede a Maria para vir me ajudar, porque eu quero te servir. Era uma coisa boa que ela estava querendo fazer um lanche, uma comida para Jesus, alimentar Jesus. Pede Maria para vir comigo. Aí Jesus olha para Marta e disse: Marta, tu andas ansiosa, tu andas aflita, mas Maria escolheu a coisa mais importante, que é estar aos meus pés, e isso não lhe será tirado. Irmão, tem gente andando aflito, tem gente correndo para um lado, andando angustiado para um lado e para o outro, e está se esquecendo do mais importante. E qual é o mais importante, irmão? O mais importante, irmãos, é estar aos pés de Jesus. Ouvir Jesus: Senhor, o que tu queres de mim? Como é que tu queres que eu haja nesse momento de aflição, de angústia? Senhor, me direciona. Eu não quero ser guiado pelos meus passos, pela minha cabeça. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. De nada eu faço questão. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da sua graça. A minha alegria está em cumprir o meu ministério. A minha alegria está em evangelizar. A minha alegria está em falar de Jesus. A minha alegria está em me reunir com a congregação do Senhor, está em oração. A minha alegria está em cultuar o nome de Jesus. Não importa que ele chame de fanatismo, não importa porque o incrédulo não entende. Pode ser incrédulo culto, pode ser incrédulo intelectual, pode ser incrédulo governante, pode ter lido a biblioteca inteira. Se não tiver nascido de novo, se não tiver o Espírito Santo ensinando, nada vai entender. Mas pode ser um crente analfabeto que nunca leu um livro, mas se tiver o Espírito Santo no coração, vai entender a vontade de Deus, vai entender a vontade do Senhor. Meus amados irmãos, vamos cumprir o nosso ministério. Não vamos deixar que o desânimo nos abata, que a tristeza tome conta do nosso coração. Por mais confusa, escura que esteja a noite, siga os passos de Jesus, ouça a voz de Jesus, porque como foi louvado aqui, Ele passeia no meio da igreja, Ele está vivo, Ele está operante. Sabe qual é o problema nosso? É que às vezes a gente não está atento aos sinais, porque constantemente Ele está dando sinal. Faz isso, faz aquilo. Sabe por que Ele não pega no nosso braço e não nos leva à força? Porque aí, irmãos, não estaria alinhada a liberdade e a consciência, ou a voluntariedade, ou a percepção que nós devemos ter, como Ele quer que nós hajamos. Ou seja, com a nossa capacidade de entendermos, de percebermos as coisas, para que voluntariamente possamos ir, para que Ele ouça a nossa boca: Senhor, eu tenho errado, eu tenho me distraído, eu tenho colocado no meu coração muitas coisas que não devem ser colocadas,
eu não estou atento, eu estou muito preocupado com o dia de amanhã, eu estou muito preocupado com Beltrano, com Cicrano, com isso, com aquilo, eu não tenho andado atento, eu não tenho andado percebido. Mas, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração, porque eu quero chegar no final de tudo e dizer: combati o bom combate, segui a carreira e guardei a fé. E desde agora eu tenho uma coroa me aguardando, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a volta do Senhor. Qual é a nossa expectativa? O que é aquilo que o nosso coração, irmãos, está ardendo em expectativa, está esperando? Coisas terrenais, meramente terrenas, que vão se findar quando o tempo passar? Ou seu coração está ansiando por coisas eternas? Por coisas que nunca vão passar? Por coisas, irmãos, que durarão para sempre? Nunca tente as encontrar nesse mundo, porque esse mundo, irmãos, é toda hora, a todo momento, só nos iludindo. É só ilusão de ótica. Você pensa que é, mas não é. Você pensa que é ouro porque está reluzindo, mas não é ouro. É palha, é feno, é madeira. Não passam pelo fogo da provação. Mas Jesus disse naquela igreja: eu tenho ouro refinado. Eu tenho ouro refinado para dar a vocês. Meus amados irmãos, as coisas preciosas que temos a ganhar nesta vida, elas estão na presença do Senhor. Por isso, não perca Jesus de vista. E Jesus está se movimentando. E a toda hora, irmãos, Ele está se movimentando. Se você parar, olhar para trás, fica estátua de sal. Se você parar de olhar como Pedro parou de olhar, você afunda. Mas se você, irmãos, continuar olhando e não perder de vista, você vai começar a andar sobre as águas. E vai sair da cidade que está para sendo destruída. Porque você não perde de vista aquele que não pode ser perdido de vista. E esse é Jesus. Ele está em movimento. Ele está curando. Ele está salvando. Ele está libertando. E Ele está indo. Por isso que Ele disse: ide e saibam, eu estarei convosco. Por isso que Ele disse: sigam-me. Não é para Ele nos seguir. Se eu não ter esses planos, não. Ele disse: siga-me. Eu estou andando, então siga-me. Ele está andando. Siga Jesus nos mesmos passos, nos mesmos ritmos, para que você veja a glória de Jesus sendo manifesta na sua vida e na vida de todos aqueles que estiverem próximo de você, estiverem à sua volta. Meu amado irmão, ouça o chamado de Jesus: e eu vos farei pescadores de homens. Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, Jesus quer libertar da opressão, Jesus quer curar o doente. Mas para isso, você tem que estender as suas mãos e crer que Ele é poderoso para fazer através de mim e através de você. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé esta noite. Vamos orar ao Senhor. Os irmãos louvando o nome de Jesus.